Se você veio para esse vídeo, provavelmente o que lhe chamou a atenção foi a capa ou então o título do vídeo, de como lidar com crianças autistas. Bom, na minha capa tem uma criança emitindo o comportamento de fuga. Ela não quer fazer uma atividade e no outro está fazendo a atividade. Então é isso que a gente vai entender ao longo do vídeo. Vamos entender o que é fuga, como esse comportamento é mantido e quais são os tratamentos que são baseados em evidência para lidar com isso. Adianto logo que é o tipo de tratamento baseado em função, sob uma perspectiva analítico-comportamental. Vamos entender primeiro o que é fuga. A fuga ela é mantida por reforço negativo. Esse negativo tem muito mais relação com a matemática, de retirar algo, subtrair algo. Então, sair de algo é reforçador. Trago um exemplo bem... É claro que é um exemplo bem mais extremo, mas é mantido por reforço negativo. Seria uma pessoa que está fugindo de um assalto e ela tem o seu comportamento reforçado por sair do local. Então, ao sair do local, ela tem o seu comportamento reforçado por não levar um tiro, não se machucar ou algo do tipo. Vamos então, entender muito mais isso. Vamos usar então alguns exemplos para poder entender sobre a nossa prática ali com crianças autistas. Vou trazer dois exemplos que são o seguinte: pessoas que fogem do trabalho aí de alguma forma para poder descansar ou então fazer alguma coisa. Então tem pessoas que quando estão cansadas ali no trabalho usam de algumas formas de fugir, por exemplo, indo ao banheiro ou então mexendo no celular. E vou trazer um outro exemplo de uma criança que não quer fazer atividade. Então, esses dois exemplos são de comportamentos que estão sendo mantidos por reforço negativo. Seria que, ao sair daquela situação, a pessoa ela tem a maior chance de se regular, ou de descansar, ou de fazer algo do tipo. Sabendo já o que é a fuga, na análise do comportamento a gente chama a fuga de um comportamento generalizável, ou seja, de forma didática, é um comportamento que ele é mais fácil de ser aprendido em relação a outros tipos de comportamento. Então, sabemos que crianças autistas, algumas crianças ali apresentam alguma dificuldade de aprender alguma coisa. Então, o comportamento de fuga ele é muito mais comum, ele é muito mais fácil de ser aprendido em relação a outros. Algumas pessoas relatam que, por exemplo, crianças autistas ali, nível 2, nível 3, que tem pouco repertório verbal, que falam poucas palavras, relatam que mesmo que elas não conseguem falar, mesmo que tenham dificuldade de aprender alguma coisa, a criança ela consegue demonstrar insatisfação quando não quer fazer uma tarefa, ela consegue demonstrar através do choro ou de alguma forma que não está gostando, que não quer fazer aquela atividade. Então, esses são um exemplo para a gente entender como esse comportamento ele é muito mais fácil de ser aprendido em relação a outros, ainda mais voltado para isso que a gente está abordando, que seria o público de crianças autistas. Bom, sabendo agora disso, tem um tipo de tratamento na análise do comportamento que se chama de tratamento baseado em função. Consiste em primeiro fazer uma análise funcional desse comportamento. Então, claro, já de antemão, deixo aqui um respaldo que a análise funcional precisa ser feita, claro, por um psicólogo comportamental ou por um analista do comportamento, para identificar a função desse comportamento. Então, vai ver se o comportamento está sendo mantido por fuga, por atenção, ou então por alguma coisa, outra variável. Então, no caso do vídeo, estamos tratando sobre fuga. Então, primeiro passo, fazer análise funcional. Segundo passo é escolher o melhor tipo de estratégia para tratar esse comportamento de fuga.
Então, eu vou citar aqui, eu vou trazer três exemplos de práticas que nós podemos adotar para lidar com o comportamento de fuga. Tem os pontos fortes dele e, claro, tem os pontos fracos. Vamos lá para o primeiro. A escolha de atividade. Consiste basicamente em fazer a criança escolher as atividades que serão feitas durante uma tarefinha ali que vai ser proposta ou uma atividade. Então, os pontos fortes dela ela pode prevenir problemas de comportamento, ela fornece a oportunidade da criança fazer escolha, já que ela vai precisar fazer as escolhas das tarefas que ela vai ser feita. Aumenta o cumprimento. Então, potenciar limitações. Requer a preparação de materiais instrucionais adicionais. Exige a habilidade de fazer escolhas. Então, crianças que não têm em seu repertório o comportamento de fazer escolhas já é um ponto de limitação para essa estratégia. Requer um currículo apropriado, então é necessário fazer uma adaptação do currículo dessa criança. Exige alunos que possam tolerar alguma instrução. Então, a criança precisa aprender a lidar com uma instrução. Sabemos que muitas crianças aqui que não fazem terapia ou então que ainda não tiveram nenhum tipo de tratamento não conseguem tolerar alguma instrução. Então, esse é um dos pontos de limitação dessa estratégia. A próxima é a revisão curricular e institucional. O que vai ser feito é uma revisão, uma adaptação desse currículo à realidade da criança. Então, consiste em mudar os alvos curriculares. Os pontos fortes é que resulta em melhoras no ensino, pode beneficiar outros alunos no ambiente. Então, a criança mudando o comportamento, isso pode ocasionar em melhora da criança em sala de aula. Então, pode proporcionar uma aquisição de habilidades mais eficiente e efetiva. Adaptando o currículo à realidade da criança, faz com que ela possa adquirir essas habilidades de forma mais facilmente e pode prevenir problemas de comportamento. Já que a gente está tratando sobre fuga, crianças ali que estão fugindo daquelas demandas, pode ser que as demandas estejam muito difíceis àquela criança. Então, adaptar o currículo à realidade dela pode aumentar os níveis de colaboração daquela criança, fazendo com que ela consiga realizar as demandas. As potenciais limitações são: requer tempo, esforço e conhecimento para mudar o currículo e a instrução. Próxima, esvanecimento de demanda. Ela consiste em retirar todas as demandas e colocando gradualmente e acrescentando as demandas de forma gradual. Então, remove todas as demandas, depois introduz gradualmente com o tempo. Inclui extinção de fuga também. Os pontos fortes são: reduz imediatamente os problemas de comportamento, já que esse comportamento de fuga está sendo mantido pelas atividades. Então, retirando essas atividades, a criança vai parar de emitir esse comportamento de fuga. E aí, reintroduzindo gradualmente, ela pode aumentar a tolerância à instrução. E também ela pode aumentar a tolerância à instrução. E pode também prevenir problemas de comportamento, já que esses problemas de comportamento estão sendo mantidos por fuga. Então, ao retirar a fuga, ao retirar essas demandas que estão controlando esse comportamento, a gente reduz ela. As potenciais limitações são: esvanecer gradualmente as demandas pode ser logisticamente difícil. Exige conhecimento para estabelecer
e supervisionar o processo de desvanecimento. Ou seja, vai precisar ter uma equipe que vai ter que anotar os comportamentos. Essa equipe ela vai ter que falar uma só língua para poder estabelecer qual é a forma gradual que vai ser restabelecido esse tipo de demanda. Então requer uma equipe multidisciplinar que seja bem treinada e tenha supervisão para poder anotar esses comportamentos e ir colocando essas demandas de forma gradual. Bom, tem muito mais estratégias que são baseadas em análise do comportamento. Algumas são baseadas em evidências, como o reforço negativo diferencial de comportamentos alternativos. Tem outros tipos que não são baseados em evidências, mas trouxe 3 aqui que podem ajudar bastante. Claro, sempre procurem alguém que tenha conhecimento em análise do comportamento, um psicólogo comportamental ou analista do comportamento. Procure sempre antes de fazer alguma intervenção. E se você já faz algum tipo de intervenção comportamental, saiba que tem esse tipo de tratamento, que é o tratamento baseado em função, e é uma das práticas baseadas em evidência para poder lidar com comportamento de fuga ou outro tipo de comportamento. Basicamente é isso. Obrigado.